Fala aí, sejam muito bem-vindos ao Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de calouros nessa última semana pela NFL. O meu nome, você já sabe, é Rafael Cutter e estamos aqui para a semana 6. A gente chegou a... Nossa, já passou um terço da temporada e, honestamente, eu já começo a ficar triste, cara. Eu já começo a sofrer por antecipação de que a temporada tá começando a acabar. Mas ainda assim a gente ainda tem bastante tempo, a gente ainda tem 66,666 infinitamente por cento aí dos jogos para ocorrer aí na temporada regular, e ainda tem muito pra gente falar dos calouros por aqui, tá? Mas enfim, primeiramente sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, na Twitch, a gente tá streamando o tempo inteiro, é só pesquisar The Information NFL que vocês vão achar a gente lá, seja lá qual for a plataforma. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, é isso aí, tamo junto. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, olá! Estou aqui dando uma piscadinha aí pra vocês. Mas enfim, é isso aí, galera. Vamos lá, vamos para o Rookie Report. E a gente tem aqui, pela primeira vez, como um highlight nesse ano do Rookie Report, um fucking quarterback. Eu não acredito. Vamos falar do homem do que a gente não consegue viver sem, do famoso Zap. Bailey Zap, nosso amigão aí de cada dia, conseguiu ganhar, né, a posição, ganhar não, né, ele recebeu de presente a posição de QB dos Patriots depois aí das lesões de Mac Jones e Brian Hoyer. Ele entrou aí se não me engano, no segundo quarto contra os Packers, né, há 3 semanas atrás. Teve um jogo ok, acabou perdendo lá no Lambeau Field, mas depois, cara, ele virou um mito. Ele tá jogando demais, o Bailey Zappe tá muito bem. Obviamente que é um esquema bem mais fácil de você conduzir como QB, são passes mais curtos, passes mais seguros, mas é justamente nesse tipo de jogo que o Zappe é realmente o cara, né? Em Western Kentucky ele jogava muito assim, um cara que não ia muito pra bola mais profunda, não explorava tanto fundo de campo. Enfim, Bailey Zappe, 70% de passes completos, 309 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação e um rate de 118.4. Até agora, nos 3 jogos que ele participou, ele não teve menos de 100 de rating, então ele tá conseguindo fazer o papel dele, sabe? É mais ou menos o que a gente falou do Mac Jones na temporada passada, ele tá fazendo o papel dele, só que o Bailey Zappe é uma escolha de quarta rodada, enquanto o Mac Jones foi uma de primeira. Então, enfim, eu acho que o Zappe tem um teto interessante para ser um game manager legal, né? Na NFL, nível Jimmy Garoppolo, assim. Enfim, eu acho que foi uma escolha legal aí dos Patriots. É um cara que é muito. Dá pra projetar muito Mac Jones nele, então ele é um Mac Jones mais barato, né? Enfim, outra coisa interessante, né? Nas duas starts dele, né, nos 2 jogos onde ele foi titular, os Patriots ganharam por um somado de 67-15. Então, tá muito bom aí pro começo do nosso querido Zap. Agora aqui olhando aqui pros outros nomes interessantíssimos aí que a gente tem nessa lista de calouros que foram bem nessa sexta semana, a gente tem que falar do Breece Hall, né? Mais uma vez, uma semana produtivaça para ele, né? Semana passada ele teve quase 200 jardas aí totais, nessa semana não foi tão absurdo assim, mas ele passou, só no jogo terrestre já passou das 100, teve 116 jardas em 20 corridas, e também um touchdown, jogou muito bem contra os Packers, então é uma defesa que não é de se jogar fora, uma defesa não é bem treinada, mas tem bastante talento, então Breece Hall foi peça importantíssima dessa vitória e eu diria, upset, né, dos Jets sobre os Packers aí no Lambeau Field nesse último domingo. Outros 2 running backs que foram muito bem, o primeiro é o Kenneth Walker, e eu tava querendo muito falar dele aqui, vocês sabem, né, até um pouco de clubismo da minha parte, mas Kenny Walker, eu gostava muito dele já em Michigan State, eu preferia sim o Breece Hall, mas o Kenneth Walker é muito bom, eu tava piscando pro Heisman naquela temporada ali, depois ele começou a ter umas performances um pouco piores, mas eu sou muito fã do jogo dele e, cara, o que ele jogou contra a Arizona, cara, pelo amor de Deus. Pô, as estatísticas, elas não estão mostrando tudo aqui, porque foram
21 corridas, foram 97 jardas e um touchdown. Teve ali mais 2 recepções para 13 jardas. Então, não é nada, oh meu Deus, é obviamente uma semana bem boa, mas ainda assim, cara, ele o que ele fez com essa defesa, com relação a tackles, forçar tackles perdidos, é bizarro. Sério, o Kenneth Walker foi absurdo aí nesse quesito. É um cara que tá mostrando mais agilidade do que eu via, pelo menos na tape dele no college. Ele tá tendo uma mudança de direção absurda. E agora ele é o running back 1, obviamente, desse time do Seahawks que perdeu o Rashad Penny na semana retrasada, né. Então o Kenny Walker eh, tá conseguindo realmente chegar e se colocar no nível do Penny e tendo aí um começo de carreira bem legal aí nessas primeiras 2 semanas onde ele realmente teve mais destaque, né. E o outro é uma história maravilhosa, que é o Brian Robinson Jr. de Washington. Cara, veio de Alabama, corredor muito bom, um cara completo, não vou dizer completo porque ele não é tão bom assim no jogo aéreo, mas um cara que consegue quebrar bastante tackles com força, consegue evitar tackles também usando sua agilidade. E ele estava vindo com tudo no training camp e acabou sofrendo uma situação terrível, tomou 2 tiros ali num assalto, 2 tiros no joelho, né, o que putz, podia ter sido muito pior, e ele ficou muito pouco tempo fora. Eu achei um absurdo que tinham liberado ele pra jogar na semana retrasada, né, que ele jogou um pouquinho, e ainda mais nessa semana. E ele finalmente teve um jogo legal, ele, não teve uma média tão boa, mas, pô, 60 jardas terrestres e um touchdown, né, cara. Pô, é tão legal você ver um cara, conseguindo ter um processo de superação tão rápido assim, e ele já chegou bem, já chegou recebendo de novo a vaga como running back 1 que ele tinha ganho no training camp aí do Antonio Gibson. Enfim, quero ver mais do Brian Robinson. Não acho que foi um jogo que realmente mostrou o potencial dele, ainda acho que existem sequelas dessa situação toda dos tiros, mas vamos ver como é que ele continua aí no seu ano de calouro. Agora, olhando para alguns recebedores, a gente não teve tantos recebedores mandando bem nessa semana não, a gente teve o Alec Pierce, né, mais uma vez, eu tô falando bastante do Alec Pierce aqui, lá de Indianápolis, 3 recepções, 49 jardas e um touchdown, o touchdown que deu a vitória aí para os Colts no jogo contra os Jaguars, então foi importantíssimo. E o Andale Robinson teve o seu primeiro jogo, né, como titular não, na verdade um primeiro jogo mesmo, aí com a camisa dos Giants, ele que veio de Kentucky, e ele já chegou arrasando aí no seu primeiro jogo, já recebeu passe para touchdown, foram 3 recepções para 37 jardas, então nada mal aí pro nosso queridíssimo Wan'Dale Robinson. Agora falando de tight ends, a gente tem 2 nomes aqui. Daniel Bellinger, outro cara de Nova York, e esse tá aparecendo direto aqui, um cara que consegue muito touchdown, uma ameaça absurda na red zone. E aí, ó, mais 5 recepções, mais 38 jardas e mais um touchdown na conta dele. Então, uau, Daniel Bellinger, escolha San Diego State, algo que eu realmente não esperava dando certo na NFL. Eu até achei legal a tape dele, mas nada que me chamasse muita atenção. Obviamente que ele tá com bastante oportunidade ali por não ter nenhum outro tight end decente nesse time dos Giants, mas ele tá conseguindo aproveitar essa oportunidade e tá mandando bem aí no seu ano de calouro. E o outro cara que finalmente teve a sua oportunidade de estrear, tal qual o Andale Robinson nessa semana, foi Greg Dulcich que veio de UCLA e foi para Denver e para alguns era até o tight end 1 dessa classe, acima de Trey McBride, que até agora não apareceu para essa temporada, desapontamento gigante no Trey McBride. Mas enfim, o Greg Dulcich está excelente, né, pelo menos nesse primeiro jogo que a gente viu, no primeiro tempo ele jogou bem demais, foram 2 recepções, 44 jardas e um touchdown, o primeiro touchdown da partida, inclusive eu até vi um post, né, que teve uma pessoa, um maluco que botou $400 no Greg Dulcich sendo o primeiro marcador de touchdown e ele ganhou tipo $50.000, então parabéns aí pro cidadão anônimo que conseguiu esse feito, porque que cagada absurda, né? Enfim,
Enfim, passando agora pro lado defensivo da bola, a gente tem alguns nomes novos aqui, né? Por exemplo, o Travis Jones. Inclusive, eu acho que deve ser o primeiro defensive tackle que a gente comenta aqui. E a gente tá na semana 6. Travis Jones, que teve seu primeiro sack, teve mais 2 QB hits aí. Excelente jogo aí do calouro aí que tá lá em Baltimore, né? Eu não falei muito do Jordan Davis, inclusive eu nem anotei isso aqui é, na minha colinha aqui das estatísticas dos jogadores, mas o Jordan Davis, ele tem feito uma performance ok, mas é aquilo, é algo que me intrigava desde Georgia. Ele não tem uma porcentagem de snap alta. Então, ele joga por 12 snaps, 15 snaps. É um negócio muito estranho. E quando ele tá em campo, ele, pô, é um cara que realmente traz valor pro time, principalmente contra o jogo terrestre. Ele é um monstro, ele é gigante. Mas o Jordan Davis lá em Philly continua tendo uma porcentagem de snap baixa. Então, será que realmente vale a pena você gastar uma escolha de primeiro round em um cara que vai jogar 15 snaps pra você? Entende? Eu não sei muito bem qual que é a estratégia aí do Nick Sirianni, mas eu acho que o Jordan Davis, para realmente ter a eficácia dele, né, para ele ser eficiente aí no jogo dele, ele precisa realmente ter uma porcentagem de snap mais baixa para conseguir ter a energia necessária aí para ele continuar sendo essa força absurda que ele era em Georgia, que ele tá sendo aí nos Eagles. Então é importante falar, por que você não fala do Jordan Davis? Por que você não fala do Jordan Davis? É por causa disso. Ele tem pouquinho snap, e aí, estatisticamente, ele não agrega muito, né? Enfim, falando em caras que passaram a agregar muito agora, Kayvon Thibodeau. Kayvon Thibodeau finalmente apareceu aqui. Primeiro sack da carreira dele na semana 6. Obviamente ele perdeu um tempo aí por lesão, mas Thibodeau, caramba, que jogo dele, foram as 4 pressões para ele. O sack dele foi, na verdade, um strip sack que venceu o jogo para os Giants contra o Baltimore Ravens, então um sack importantíssimo, e teve mais 3 tackles e uma participação muito boa contra o jogo terrestre. Também foi o primeiro jogo dele jogando com o Leonard Williams, né, que é outro, que é o cara que fica ali do lado dele aí nessa linha defensiva, e ele aparentemente conseguiu aproveitar bem aí, ele conseguiu fazer bom proveito dessa companhia muito boa aí do Williams. A gente também teve uma dupla em Arizona de calouros, de edge rushers calouros, que conseguiram também seu primeiro sack nessa temporada. Cameron Thomas, excelente. Nossa, eu gosto muito do Cameron Thomas, eu gostava muito da tape dele, um cara super técnico. O cara também veio lá de San Diego State, a exemplo aí do Daniel Bellinger, e conseguiu seu primeiro sack aí na NFL. E o Myjai Sanders também, que veio de Cincinnati, inclusive, cara, a quantidade de jogador de Cincinnati que tem nesse Rookie Report aqui é muito doido. É o Alec Pierce, é ele, e ainda tem mais 2 pra gente falar aqui. Então, pô, bizarro, mas Cameron Thomas e Myjai Sanders conseguiram aí furar a defesa de Seattle e conseguir um sack cada aí pra poder inaugurar aí essa estatística pra eles como profissionais. Falando em Seattle, vamos falar do homem que não fica uma semana sem aparecer aqui no Rookie Report. E, cara, não é porque é de Seattle, é porque ele tá jogando muito. É o Tariq Woolen. Que coisa absurda. Você pega um corner, um wide receiver que virou corner, joga ele no. é, joga ele pra CB, coloca ele pro combine, ele corre um 4,26, o que é absurdo. Ele é um cara super alto, o corpo absurdo, parece um avatar jogando de CB, e ele cai pra quinta rodada no colo da franquia de Seattle, e ele tá jogando muito bem, muito bem. Mais uma interceptação, a 4ª semana dele seguida com interceptação. Ele teve um passe defendido, ele teve mais 5 tackles, ele continua sendo um CB excelente na marcação. Não é igual o Trevon Diggs, que ele ou sofrer big play ou conseguir interceptação, ele tá realmente conseguindo fazer esse meio termo, e ele também recuperou um fumble. Fumble esse que foi forçado por Kobe Bryant. Não, não é o Kobe Bryant que jogava nos Lakers, que infelizmente morreu aí alguns anos atrás. É o Kobe com C-O-B-Y Bryant, que veio de Cincinnati também, que veio também como na verdade, o principal reforço na secundária para Seattle,
né, entre os calouros, só que ele tem ficado um pouco na sombra do Tariq Woolen, mas esse último jogo foi muito bom dele, então resolvi estrear ele aqui no nosso queridíssimo Rookie Report. Ele teve um passe defendido, 8 tackles e o fumble forçado para recuperação do Tariq Woolen. Então, essa dupla de CBs de Seattle tá muito boa mesmo, para dois calouros, né? Eu acho um absurdo os dois caras, dois calouros estarem jogando o tanto que eles estão jogando, o tanto no caso de quantidade de snaps e ainda continuam jogando bem. Tá, então Kobe Bryant e Tariq Woolen muito bem. Sauce Gardner, não tenho o que dizer, né? O Sauce Gardner é um absurdo, ele já é um lockdown corner com 6 semanas na liga. É inacreditável isso, o cara tem um passer rating cedido de menos de 20 quando ele tá em single coverage, é um negócio inexplicável, assim. Teve mais 2 passes defendidos, 3 tackles e, cara, ele é uma força da natureza. Ele teve uma pick six que voltou, porque na verdade a bola bate no chão antes dele fazer a interceptação, mas, enfim, jogaço dele. Quem teve uma interceptação que não foi anulada foi o Kaiir Elam, Kaiir Elam, é difícil falar Kaiir Elam, tem que falar separado, senão dá ruim. Mas, enfim, uma interceptação para ele, 4 tackles. Ele ainda continua fazendo interceptação, mas sendo queimado, estilão Trevon Diggs, mas tá jogando relativamente ok, ainda mais quando se fala contra o Mahomes, né? Então é muito difícil não ser queimado. E para fechar, a gente tem mais uma vez o Jaquan Brisker, que tá aparecendo bastante aqui no Rookie Report, né? Mais um sack para ele, o segundo sack dele na temporada. Ele tá cedendo um rate de 40.9. E olha que ele não era um safety que era aquela belezura aí no jogo aéreo. Cara, mas o Jaquan Brisker tá demais. E, interessante, ele não perdeu um snap até agora. Um snap, ele não perdeu nenhum snap defensivo dos Bears. Ele jogou 100% dos snaps em todos os jogos. Então, Brisker, tô gostando de ver. Eu gostava bastante dele, apesar de novo, não achar que ele cobria tão bem assim, mas tá sendo bem interessante ver ele sendo uma das cabeças aí dessa secundária do Chicago Bears. E é isso aí, galera. Quero agradecer a todo mundo que ouviu o meu rostinho falando sobre os rookies da semana 6. Muito obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima.